Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa palestra. Peço apenas que quem estiver com o celular ligado, desligue. Vamos começar pela leitura da nossa folhinha. É uma mensagem psicografada por Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 68, Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios 15, 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é a própria vida. Que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos bilhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual depois do sepulcro definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Emmanuel. Graças a Deus, graças a Jesus, nos encontramos novamente aqui, quinta-feira à noite, na nossa Casa do Caminho. Abençoa, Senhor, essa casa que nos ajuda, nos abriga e nos acolhe. Abençoa a nossa palestra, a todos que estamos aqui, aqueles que ainda estão por chegar e aqueles que não puderam vir. Permita que a gente possa ter uma palestra educativa, que a gente se compreenda acima de tudo e que possamos levar para o nosso dia a dia esses ensinamentos. Abençoa a nossa querida amiga Niete, que vai nos transmitir os ensinos do Cristo trazidos através da espiritualidade, e que seja uma noite de paz, harmonia e estudo positivo. Graças a Deus. Aqui. Se você quiser. Eles poderiam te ouvir, que esse ali é do computador. Tá bom. Então isso aqui vai na mão mesmo. Tá bom. Vim mais pra cá, para não ficar puxando. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre e Irmão, envolva-nos a todos. Mais uma noite onde buscamos, através do estudo, o entendimento, a compreensão do sentido real da vida. E quando vamos falar hoje sobre ressurreição da carne,
E aí a gente lembra que os hebreus, eles falavam de ressurreição da carne como reencarnação. No mesmo corpo, você viveria novamente. Aí vem casos que a gente vai trazer, como de Lázaro, de Talita, da viúva de Naim. Então, nesses vão esclarecer, mostrar o que é desencarno, o que é morte e o que é ressurreição, né? Podemos ressurgir no mesmo corpo físico, sim, mas nunca reencarnar. Porque reencarnação está falando de uma existência que encerrou para outra que vai começar. Então é outro corpo. Aquele corpo que me serviu enquanto encarnada, ela não tem mais ocupação nem para mim nem para ninguém. Vai servir de alimento, de sustento para outras vidas, outros seres, né? E aí, nós vamos ver, quando na mensagem, nosso querido Emmanuel falando, que ele diz que a ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo é criação na eternidade. E a gente pode lembrar aonde foi tão visível para todos nós e que marca para nós a ressurreição do Cristo. Quando ele aparece em espírito, todo mundo viu que ele tinha morrido, né? Não foi mentira, não foi invenção, não foi teatro. Todo mundo viu, assistiu. Eis que ele surge, né? E com muito mais brilho, mais beleza, era a luz. Era a sua luz ali, ofuscando aqueles que não acreditavam, aqueles que não aceitavam. E para muitos, foi ali que eles descobriram que ele era o enviado de Deus. Que até então, a maioria não aceitava. E surge Jesus, brilho, por quê? Não era mais o seu corpo físico, era o seu corpo espiritual. Porque mesmo ele sendo um espírito puro, Jesus também tem perispírito. Como todos nós, a diferença é que o meu não brilha. Ainda, né? Mas o dele era a própria luz. É tanto que era tanta luminosidade que quando está aquele povo voltando para suas casas, e aí tinham 2 companheiros que moravam em Emaús. E eles voltam para Emaús, que tudo era feito a pé, né? E eles conversando, se lamentando, se queixando, que agora, o que iam fazer? Que Jesus não estava mais ali, que a gente ainda gosta das muletas, né? Como a gente gosta, né? E aí, reclamando, aí nisso surge uma voz junto a eles, e eles olham e vê aquele homem caminhando com ele. E aí, eles começam a conversar, aí pergunta Jesus para eles, do que vocês estão falando? Aí ele, por acaso você é estrangeiro? Você não sabe que Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado, foi morto? Aí Jesus continua conversando, não fala nada que era ele. Quando vai chegando numa encruzilhada já próximo de Emaús, o que acontece? Já estava escurecendo. E aí Jesus se despede deles, dos 2, e diz para eles que estava indo para outro local. E eles falaram para ele, não vá, pernoita conosco aqui, porque essas estradas são muito perigosas. Acontecia muito, assalto não é só hoje não, tá, gente? Desde que o mundo é mundo, que temos piratas, que temos todas essas situações ainda inferior. E aí ele diz, é perigoso, fica conosco. E Jesus aceita. Só que eles vão para uma taberna lá para jantarem, fazer a ceia deles.
Quando eles fazem a prece, que Jesus parte o pão, é que eles reconheceram Jesus. Aí só que eles mexem aquela coisa que a gente tem, viu, mas não acreditou. Aí você fecha os olhos de novo, Jesus já tinha saído. Já tinha ido. Aí mais uma lamentação, né? Quantas vezes a gente caminha com a pessoa, o dia a dia na nossa vida, e a gente não dá importância, né? Aí depois que a pessoa parte, aí a gente diz, por que eu não aproveitei mais a companhia? E isso muito se trata de filhos para pais, né? Tem os pais e não dá muita atenção. Os pais ensinam, educam e eles não ligam muito. Depois que os pais partem, aí eles dizem, por que eu não aproveitei mais, né? E aí vamos lá para primeiro, vamos saber primeiro, o que vem ser ressurreição, né? Lá no Palhano Júnior, ele diz para nós que a ressurreição vem do latim resuscitione, no seio do povo hebreu, também no grego anastasis. A palavra correlata designava diversos fenômenos que eram confundidos na mentalidade da época. O seu significado literal é voltar à vida. Assim, o ato de devolver a vida a uma pessoa considerada morta. Olha só, considerada morta, não estava morta. Cortou aquele cordãozinho, acabou. É igual o nascimento da mãe, lá na gravidez, gestação. Quando lá o médico corta, separa o cordão umbilical, acabou, meu filho, vai à luta. Respira pelo teu pulmão. Agora tu respirou antes pelo pulmão da mãe. Gente, isso veio aqui agora, tá? Eu não tinha pensado nisso. Em momento algum. Quantas vezes eu já falei desse assunto, mas veio aqui agora. Que não tá, gente, não está separado o nascer do morrer. É incrível, né? É a história do mesmo Espírito. E aí ele diz, aqui para nós, Palhano Júnior, ressurreição é a aparição de um Espírito também. Era chamado a ressurreição. Não foi o que Jesus fez? Ele não apareceu? Ressurgiu diante do povo. E aí diz mais, o mesmo acontecimento com a possibilidade de um indivíduo nascer de novo pela reencarnação. Existe a conotação escatológica para esse termo, que é ressurreição dos mortos, no dia do juízo, que fala que é o juízo final, tá? Isso é uma linguagem católica, tá? Não é uma linguagem espírita, porque o que tem? O juízo final é como se tivesse alguém para nos condenar ou nos aliviar, né? E a gente sabe que tudo isso vem da nossa mente, da nossa consciência. Sou eu comigo. Eu me perdoo ou me condeno pelo que eu faço, né? Aí ele diz mais. Existe, assim já falamos. E aí? Mas também nisso os teólogos estão enganados. A tão falada ressurreição dos mortos não é mais do que vulgarização da comunicabilidade dos espíritos pela mediunidade, como ocorre nos dias de hoje, quando os espíritos se comunicam por todo o mundo e a doutrina espírita está estabelecida para tudo explicar. Então tem várias conotações, né? Só que a gente sabe que quando vai se tratar da reencarnação, não é ressurreição. Reencarnar é você passar a utilizar um outro corpo, não o mesmo.
tá? Aquele acabou, o fluido vital, toda a energia que tinha nele esgotou. Por isso que o espírito, por ser inteligente, o que é que ele faz? Abandona o corpo e vai embora, tá? Aí vamos para as perguntas. É a questão 1010. Quando fala lá da ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Isso é Kardec perguntar aos espíritos. E os espíritos que é Luís, é São Luís quem vai responder, tá? Como quereis que fosse de outra maneira? Acontece com estas palavras o mesmo que com tantas outras que só parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas, porque as tomam ao pé da letra, e é por isso que elas conduzem à incredulidade. Porém, dá-lhe uma interpretação lógica, e aqueles a quem chamais de livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem, porque não vos enganeis. Esses livres pensadores só querem acreditar. Tem como os outros, mais do que os outros, talvez, seres o futuro, mas não podem admitir o que é desmentido pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável, como quereis que o primeiro não estivesse na própria religião. Aí a gente vai lembrar aqui de Lázaro, né? Quando Jesus chega lá na casa, indo a caminho da casa de Lázaro, quando encontra as suas irmãs, que estavam sobre o sepultamento lá em frente, né, ao túmulo de Lázaro. E aí, ao chegar, elas choram, gritam e dizem: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E o que é que Jesus faz? Chama homem. Ele, olha só, a humildade desse espírito. Ele poderia simplesmente fazer isso e aquela pedra se mover, porque ele tinha condições para isso. Mas Jesus nunca fez nada só. Era um ensinamento dos maiores dele para nós, né? Que a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, não é isso? A pedir ajuda um do outro. Porque o trabalho não é só nosso, é de todos. E aí ele pede a algum daqueles que estavam ali, que Lázaro era muito querido. Então os amigos, o próprio local onde ele morava, toda aquela gente ali gostava muito dele. E ele pede para que aqueles moços pudessem empurrar aquela pedra. Aí todo mundo fica assim, porque o mau cheiro era grande, né? Poxa, mais de 3 dias que ele já partiu, deve já estar podre a sua carne, que a nossa carne apodrece até em vida. A gente vê aí a doença da lepra, né? Que é hanseníase. A gente vê o câncer, que muitas vezes você não vê, mas por dentro, a carne toda apodrecida exala mau cheiro. São as próprias células mortas, que a gente tem em várias partes do nosso corpo. Não tem aquele mau cheiro do chulé? São células mortas. Por isso que é bom passar um ralozinho, dar uma esfregadinha, secar bem sequinho quando lavar bem e usar alguma coisa que tire o mau cheiro, como nas axilas também. E tanta parte, tem gente que é metido, né? Acha que é melhor do que todo mundo, né? Esquece que ele também fede. Então, gente, e aí ele dá uma voz de comando para Lázaro. Lázaro, sai daí.
Aí todo mundo começa aquele burburinho, né? Como? Ele está morto. É quando surge a questão do milagre, achando que Jesus trouxe de volta os mortos, né? Foi onde não houve entendimento. E aí ele diz, volta, o que que Jesus fez? Enxerta, enche Lázaro de fluido vital. Olha lá. E é o comando, é a voz do comando que dá para Lázaro. O Espírito recebe, acolhe e sai até como uma múmia, né? Porque era todo empacotado, né? E todo mundo fica espantado. Porque até então não tinha se visto isso ainda. Apesar de que, antes de Lázaro, Jesus não ressuscitou Talita, a filha de Jairo? Estava ela lá, doente. E aí, ele trabalhando, né, para Roma, lá, Jairo, ele não se preocupou com nada e vai buscar Jesus, porque os médicos da época, que não era tão desenvolvida a ciência, né, e aí todos os meios para isso foi feito, e ele não encontrou medicação, meios para curar sua filha. E aí, quando a mulher dele descobre que a filha tinha morrido, aí manda avisar, e nisso já tinha lá um preparo para o funeral, que era aquelas cantarolas, né? De música fúnebre, que pelo amor de Deus, né? Jesus, eu já encomendei a minha. A minha é música assim, mas música alegre, de vida. Naquilo que eu acredito. Eu acredito na vida. Quem está ali é meu corpo, mas eu, espírito, eu vou estar lá. E quem fizer aquela cara de... gente, cada um faça a cara que quer, tá? Mas aí ele vai e ele chega até lá na casa quando o Jairo o convida. E nisso, quando ele vai se aproximando, aqueles homens que oravam por muito dinheiro, queria ganhar o dinheiro, né? E aí, não precisa mais não, porque já vão fazer, ela já morreu, e que já estão lá, elas lá para cantar, as carpinteiras, né? Que eram as carpinteiras. E aí começa, e Jesus sabia que ela estava viva. Ela não tinha morrido. Aí Jesus não vai. Aí quando chega lá, Jesus manda todo mundo sair, só fica ele, Pedro, João e Tiago. E aí a mãe de Talita e o pai. E aí ele diz, estende a mão e diz, vem Talita, levanta-te. E Talita vai se movimentando e senta-se na cama. Aí foi mais um milagre, né? Perante aquele povo foi mais um milagre. E aí vem depois, ele lá nas suas caminhadas, lá estava um cortejo de um fúnebre, né? E aí ele pergunta, quem é? Aí falam que era a viúva de Naim, que estava enterrando o único filho que ela tinha. Então ela ficava só. Qual era a proteção da mulher naquela época? Era o pai, né? Saiu da casa do pai, se o pai morreu antes, eram os irmãos mais velhos. Se não tinha irmãos, que ela casava, era o esposo e os filhos. E aí essa mulher ficou sem proteção. E ela chorando, quando ele vai e passa e pergunta o que está acontecendo, e ele diz, levanta, filho de Naim. Porque antigamente era assim, era filho de Magdala, filha de Jerusalém, tinha sempre o local da onde a pessoa pertencia. E para ir o defunto levantou. Imagina a gente correndo. Né? E aí naquele momento mais um milagre. E assim foram diversos. O que aconteceu? Tinha morte mesmo? Não. Era no caso de Lázaro, ele estava com morte aparente, catalepsia.
Lembra que um tempo atrás, antes de ter essa pesquisa, tudo isso, quantas pessoas foram enterradas vivas, gente? Muita gente, inclusive aquele cantor, agora faltou o nome dele, que o médico cuidava dele e sabia que ele era cataléptico. Só que o médico tinha viajado para fazer congresso e ele teve a crise e ele foi enterrado. Quando o médico chegou, que soube, mandou abrir a sepultura dele. Não sei o que, Francisco Alves, não? Acho que era Francisco Alves. Aí mandou abrir a sepultura dele, quando ele estava de lado e com a mão toda comida. Imagina, você desperta e não pode respirar. Era isso que eu tinha medo de morrer. Quando eu descobri que eu posso nem chegar no caixão, só meu corpo, acabou. Só o corpo que vai, o espírito não. A não ser, por isso que a gente tem que aprender a nos desprender das coisas, gente. Porque o que vai muito trazer complicação para nós são os apegos, as coisas, as pessoas, ao nosso próprio corpo. Vamos aprender a não ser relaxado, mas ser desprendido, porque nada é nosso, nem o corpo é nosso, né? Então existe a diferença. Aquilo que já está, se houvesse a morte, nem Jesus, nem Deus faria reviver novamente. Porque ele estaria o quê? Derrogando a sua própria lei. E Jesus derroga a lei, a gente derroga a nossa, né? Mas Jesus não, porque ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. Por isso ele fala, eu e o Pai somos um. Porque não é que Jesus era Deus, e nem Deus Jesus, mas ele já comungava com o Pai, direto. E então, a gente vai entender o que vem ser, eu e minha escola, tá? O que vem ser ressurreição. Então, lá ainda do 10, a tão comentada ressurreição sempre foi a consagração do dogma da reencarnação e não poderia ser de outro modo, porque quem poderia acreditar na recomposição de corpos físicos decompostos pela morte, a maioria deles já dissolvidos e esparsos para animar novas formas de vida. No entanto, é perfeitamente plausível voltarmos com outro corpo para a nova experiência. Olha só, se o corpo faliu, morreu, é porque esgotou o seu fluido vital, seja pela doença, né, que é enfermidade, seja pelo esgotamento fluídico vital, seja por qualquer coisa, e a gente nunca pode esquecer, né? A gente entra na carne, mas já deixou a data de volta, né? Aí quando a gente estava até conversando no carro, ali o casal, e a gente, quando a gente vê a morte de um bebê, de uma criança, como é que a gente fica condoído, né? Porque a gente já imagina assim, poxa, poderia dar, fazer, acontecer, mas Deus sabe o que é, né? Deus sabe e conhece tudo. A gente não vê as mãezinhas na televisão quando acontece alguma coisa, que o filho foi morto, alguma coisa assim. Ah, mas meu filho era tão bom. Para a mãe, o filho sempre é bom, gente. É tanto que a gente vê no filho um anjo. Mas para o outro, ele já vai ver diferente. E sem contar, todos nós temos data de retorno à casa do Pai. Podemos até durar um pouco mais, se nós estivermos buscando fazer uma caminhada equilibrada, positiva, produtiva. Então, qual o interesse? Não é ajuda? Poxa, fulano está lá. A gente tem vários livros de André Luiz trazendo isso para a gente. E aí, Obreiros da Vida Eterna é 5 casos de desencarne. E aí tinha aquela senhora que era até evangélica. E aí eles dão um jeito, ela já estava para partir, mas consegue
preparar ela para ficar um tempo mais, porque viria uma criança que dependia, precisava dela, dos ensinos, das coisas que ela ia passar para sustentar aquela família, que ninguém fica abandonado, né? Nós não somos órfãos da bondade de Deus. E a nossa querida Adelaide Câmara, que é Aura Celeste, também ela, mas aí ela também com o seu trabalho, com toda a sua, ela tem um pouco mais, eles injetam fluido. Você já viu? Quando as pessoas estão no CTI, no terminal, né? Terminando sua existência, e aí tem alguma coisa ainda que precisa ser feito, essa pessoa precisa se arrepender, precisa pedir perdão, uma série de situações. A espiritualidade vê tudo isso. E aí eles dão um pouco mais de ânimo para que aquela pessoa consiga realizar aquilo para sair melhor. E a mesma coisa, tá a família lá, fulano está no CTI, e os médicos dizem assim, ó, tudo que a gente poderia fazer já fizemos. Está nas mãos, você, se é um médico religioso, ele vai dizer assim, vocês orem. Vocês têm fé, confiem em Deus? É tanto que agora eles deixam a gente entrar no CTI para conversar com os nossos enfermos, né? Que aí a gente dá um estímulo. Só que a maioria ainda não aprendeu como você vai orar por esse enfermo. Porque antes de tudo, tem que botar nas mãos de Deus, né? Que seja feito a sua vontade. Se tiver ainda que continuar, que ele possa se fortalecer e de novo se reanimar. Mas se chegou a hora, que parta em paz, que siga nos braços de Deus. Mas o que a gente faz? Fulano, você não pode morrer, você não sei o que, e começa. E a gente vai enfiando fluido no fulano, ou na fulana. E o fulano está doido para sair do casulo, doido para dar o voo dele. Mas a gente está ali, se apega, porque a gente não acredita no que toca e no que vê. E aí a pessoa vai, cria aquele ânimozinho, aí daqui a pouco tem aquela melhor, não tem a melhor aparente? Que aí você respira, aí o médico diz, pode ir para casa, descanse essa noite, que fulano está se recuperando. Aí todo mundo vai para casa, toma banho, faz o seu lanchinho e vai dormir. Daqui a pouco o telefone toca. Olha, fulano chegou a óbito. Aí a gente fica procurando qual foi o erro do médico, né? Que o médico errou. Esquece que a providência divina agiu em tudo. Aí é morte. E aí vamos lá. Lá na 10:11, Kardec pergunta aos espíritos. É até que hora? 7h30. 7h30. Não, desculpa, 8h30, 7h30 a gente começou. Tá bom. E aí pergunta Kardec aos espíritos. Através do dogma da ressurreição da carne, a igreja ensina ela própria a doutrina da reencarnação? Eles acreditam? Vamos ver? Isto é evidente. Esta doutrina é, aliás, a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender, que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la, através de provas irrecusáveis. Mas como chegou o tempo de não mais se empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria
e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma falsa interpretação. Eis porque daqui algum tempo tereis maiores números de pessoas sinceramente religiosas e crentes do que tendes hoje. Quando a gente passar a crer e acreditar em Deus, em confiar em Deus, que acima de tudo existe um poder, uma força que não é humana, é divina. E que quem dá todo o controle, toda a vivência é Ele. Mas tem uma coisa interessante, Ele não derroga as leis dele. A lei dele é imutável e é para sempre, em todos os tempos, em todas as épocas. Conforme nós vamos evoluindo, essa lei fica mais clara em nós. É o que ele está dizendo aqui. Então, que lei é essa? Do nascer, renascer e morrer, tal é a lei. Imagina, um corpinho bem quebrado, doentio. Gente, eu não estou dizendo isso porque eu já estou lá, quase lá, tá? Já estou chegando aos 70. Próximo ano estou com 70. Então, mas estou inteira, tá? Com dor aqui, dor ali, mas não desisto. E aí, imagina, tu desencarna, que eu quero desencarnar, também não quero morrer não, tá? Desencarnar. E aí você acorda e olha, abre os olhos, tu não tem mais dor. Aquela dor que para você levantar, você senta na cama primeiro, né? Olha se você vai levantar, porque às vezes dá tonteira. A idade denuncia a gente, né? Mas tem muitos jovens já aí danificados também. Aí você bota o pé no chão, você levanta, respira, aí você sabe que você está encarnado. Mas, quando eu levantar, acordar, que eu sentar e ficar em pé, e que eu não sentir mais dor nenhuma, eu já sei que eu estou do outro lado, tá, gente? Isso eu sei, porque cada dia é uma dor num canto, né? Então eu sei que eu ainda estou aqui. E aí a gente recebe um corpo zerado. Eu estou falando para quem tem problema, tá? Quem tem problema de saúde, porque tem muitos que ainda não têm dores, né? Mas eu tenho todas as dores assim possível. Tenho fibromialgia, estopenia, osteoporose, o que é que eu quero mais? Né? Que banquete é esse, né? E aí a gente vai entender. Quando se olha, quantas vezes a gente já sonhou com entes queridos que já partiram e que estava jovem, bonito, né? Que a gente diz, eu nem conheço. Por quê? Aquele corpo pesado deixou aqui. Aquele corpo doente ficou aqui. Mas o espírito continua. E dependendo do que ele fez, daquilo que ele acreditava, daquele que ele se doou em benefício do outro, cada vez mais ele vai brilhando, ele vai estar bonito. Então, porque na verdade a beleza não é física, a beleza é espiritual, gente. Cada ponto positivo, cada bem que a gente faz, é uma iluminação que a gente recebe em nosso espírito, né? E aí, São Luís, que vai trazer para nós, falando aqui em relação a isso. Ele diz assim, efetivamente, aliás, que não é ele não, é Kardec, tá? Essa colocação é de Kardec. Olha o que diz para nós. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição. Segundo a ideia vulgar, se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora fossem dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia sua reunião em dados momentos, mas as coisas não se passam assim.
O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal maneira que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de vários milhares de corpos. Diferente, falamos apenas do corpo humano. Porque toda essa matéria que nos serviu no corpo físico, ele vai se decompor e ele vai dar vida a outros seres. Não é o meu corpo que eu botei lá, que foi colocado na sepultura, que vai servir para animar outro espírito. Não. Porque essa forma é única. Deus é maravilhoso, inteligentíssimo, e Ele não dá um corpo para que dois espíritos utilizem. É um só. E por isso que tem um ditado que diz assim: essa forma chega um momento de que ela é jogada fora, ninguém pode usar. Ou seja, ela é trabalhada, desenvolvida na própria natureza. Quem já comeu, chupou fruta de cemitério? Olha a cara da Lu. A Lu fez uma cara feia. Gente, você viu quantos nutrientes? Qual é o lugar que a gente pega vírus, bactérias? Aonde? Nos hospitais. Não é no cemitério, não. E ainda tem aquela coisa, né? Tudo bem que a gente chega, tira o calçado, não entra com calçado dentro de casa, mas a Covid trouxe isso pra gente. Porque o chão da rua são sujos, né? E tem todas as coisas que podem causar doença, ainda mais quem tem animal e quem tem criança que está engateando. Aí o povo chega do cemitério, tira toda a roupa, bota já para lavar, como se outros lugares por onde a gente vai, a gente não precisasse fazer isso. Isso é higiene. Mas ainda se usa de uma forma de preconceitos, achando que lá, porque o fulano de tal estava com a doença tal, estava não sei o quê, as doenças estão lá. Não estão. Já trabalharam, já se purificaram e deram vidas a outras formas de seres. Eu já chupei fruta de cemitério, era moleca. Aí quando saía da escola ia para um sítio que tinha um cemitério próximo e a minha amiga morava lá. Gente, que manga saborosa, docinha, docinha. Aí a gente sabe o que é isso? Por isso que Jesus falou, tá, Lu? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, tá bom? E aí, gente, são os nossos entendimentos ainda muito atrasado que a gente tem e a gente respeita. Se a pessoa acha que ali está contaminado, tudo bem. E aí ele continua dizendo para nós assim, deixa eu ver, todos assim, que talvez tal indivíduo tenha em seu corpo moléculas que tenham pertencido aos homens primitivos. Olha só, no nosso corpo. Os restos, aqueles, coisa que eu compôs depois o meu corpo. Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? É São Luís e Kardec, tá bom, gente? Tá aqui, é Livro dos Espíritos. São eles que estão dizendo, briguem com eles, tá? Então, ele diz mais, como cada um desses corpos poderia reconstituir-se com os mesmos elementos? Há uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura que simboliza o fenômeno da reencarnação. Então já decompôs, esse corpo, como diz, não te pertence mais. Devolve ele
para a natureza. Como a nossa querida Dona Ivone, do Amaral Pereira, quando ela desencarna, né? E ela, na sua prece, ela diz: Senhor, devolvo o meu corpo e entrego a minha alma, puro como criaste. E ao meu corpo, que essa máquina, esse instrumento que me serviu para que eu pudesse caminhar e evoluir para a natureza. Gente, um dia eu falo isso também. Então, nós vamos entender, compreender o que ele quis dizer para nós. E aí, nós entenderemos que ele fala para nós assim: é verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição só deve acontecer no final dos tempos, enquanto que, conforme a doutrina espírita, ele ocorre todos os dias. Que esse final de tempos, para a linguagem de outras religiões, de outras seitas, seria o final do mundo. E a gente sabe que o mundo não chega ao final. Vai chegar o final de uma época que nós estamos passando, como já teve antes. Quando saímos do mundo primitivo e adentramos o mundo de provas e expiações. E agora a Terra caminha para mais um degrau na sua evolução de mundo de regeneração. Então é uma época, é o fim de um tormento, de sofrimento, de dores, de doença, porque na regeneração não adentraremos esse mundo regenerado, mas terminaremos de nos regenerar nele. Começamos aqui e agora, tá? Então, se começamos o mundo de provas e expiações na chegada de Jesus, agora a gente está caminhando, né, para o mundo de regeneração, já com os conhecimentos recebidos e utilizados na nossa vivência. E é importante que tenhamos na nossa mente: Deus nos ama, Deus é o nosso Pai. Tudo que eu estou experienciando, vivenciando neste momento, é necessário para eu espírito. Se eu tivesse feito escolhas melhores, eu não estaria aqui. Estaria em mundos mais evoluídos. Mas, como eu sei que eu não sou missionária, eu sou devedora, então estou no lugar certinho, né? E aí, vamos fazer como Paulo de Tarso, na entrada, quando era Saulo ainda, e que ele passa a ser Paulo de Tarso, na entrada de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? E fazer o que nós precisamos fazer para ser melhor, vencendo a nós mesmos, não vencendo ao outro, mas a nós. Procurar canalizar com as forças poderosas do bem. Vamos buscar canalizar, vivenciar nesse momento a nossa ligação com o mentor da casa, com o Dr. Erma, e com os outros que nós conhecemos e passamos a conviver com eles, nosso querido Antônio de Aquino, o senhor Baltazar, o próprio altivo. São esses espíritos que trouxeram para nós o ensinamento de que a morte não existe. E Jesus foi para nós um dos primeiros, que deixa para nós uma coisa mais viva, mais do que nunca. E uma delas que vem testificar isso é a mediunidade. Com quem a gente conversa? O médium da passividade a quem? O médium dialoga com quem? Não é com o espírito. Não é com alma penada não, tá, gente? Não é com alma do outro mundo, é desse mundo. Só que agora não é mais um corpo que está de físico, é a forma espiritual.
e que nós um dia também estaremos nessa mesma. Outros estarão conversando conosco e a gente no mundo espiritual. Então, é chegado, como ele fala, ele termina lá, né? Que perfeitamente admitido, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a terra é considerada como o único mundo habitado. E a gente sabe que não, né? Capítulo 3, que é o capítulo que está se estudando o Evangelho esses dias, né? Na casa de Leão, nas casas que são coligadas, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus nos consola e Ele faz a promessa que Ele vai, mas não nos deixará órfão. Vai preparar o lugar para nós, mas não é para a gente ficar de braços cruzados não, tá? É para a gente suar. Não é o mot suar francês, é o suar português. É trabalho. Trabalhando, fazendo a nossa parte, construindo esse reino de Deus que habita em nós e contribuindo com todos aqueles ao qual o Pai nos confia e nos ajuda o tempo todo. Então, a morte não é para descansar não, gente. A morte é para continuar trabalhando, não é, Marcinha? Continua trabalhando, continua estudando, porque aqui, nesse planeta em que nós habitamos, eles dizem que é uma réplica mal feita do plano espiritual. Então a gente não quer beleza, a gente não quer progredir, não quer ser feliz? Então vamos na conquista, porque eu sei que eu estou aqui no estágio, eu não vim para sempre, eu não sou carne, eu estou na carne. Eu sou espírito, espírito imortal. Eu sou intergalácticos, um momento aqui, outro momento aonde eu conquistei, para estar. Isso não é bom, gente? Eu não sou um peregrino, um andarilho, eu sou um peregrino. Porque o andarilho, ele não tem foco, ele não tem objetivo. Ele vai e segue, distraído. E o peregrino tem. Ele tem objetivo. Ele tem o foco. E qual é o nosso foco? Não é o nosso progresso? Moral e espiritual? E Jesus disse: todos vós sois luzes. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Claro que não é agora, né? Eu agora estou no aprendizado ainda. Estou modelando aqui a minha argila. Mas um dia todos nós chegaremos, né, filha? E a gente vai se encontrar nesses mundos melhores, né? Né? Como é que está a sua tarefa? Como é que vocês estão? E a gente vai estar sorrindo, né? Porque a gente tem que ser positivo, gente. A gente tem que acreditar. Por isso que faz bem estudar. A casa tem estudo, não tem? Paga alguma coisa? É de graça, né? Basta que a gente tenha boa vontade, né? Vamos estudar para nos esclarecer, para não adentrar o mundo espiritual como náufrago, como cego. Um cego que eu digo não é o cego, aquele que não tem a visão física, mas é o cego espiritual. Vamos aprender a construir em nós essas dádivas que o Pai nos concedeu. Vamos desenvolver em nós os nossos talentos, que já temos muitos, para que a nossa luz possa brilhar. Então, quando Jesus fala para Lázaro, vem, sai daí, ele está dando uma ordem, dizendo para Lázaro, vem, você não está morto, porque se tivesse, ele jamais derrogaria a lei do Pai. Ao contrário, ele não disse que não veio derrogar a lei, mas veio fazer cumpri-la. Então está aí. Então não adianta. A Gênesis, o livro A Gênesis, vai trazer o caso de Talita e da filha de Naim. Tá? Lá no capítulo 15, vocês leiam ele todo que vocês vão encontrar. E lê até a Gênesis toda, que é muito gostosa.
é boa e nos ajuda muito. E acaba com essas questões de milagre. Se não, gente, a coisa era feia. Por que que Jesus concede a cura de uns e não do outro? Apesar de que ele não curou a todos. Porque a cura vem de dentro para fora. E ele nos conhece. E ele sabe para que nós estamos buscando nos curar. Então, se perde o homem, mas não se perde o espírito. Então, vamos aprender a construir nossa fé, mas acima de tudo, Pai, seja feito a tua vontade. Já que eu estou aqui e que eu tenho condições de, nesse momento, passar por isso, me fortaleça, que eu não desanime, que eu não entristeça, mas que eu encontre sempre a alegria de viver, porque vale a pena viver, gente. É nela, é na vida, é na existência que nós vamos nos aprimorando, nos burilando e nos purificando. E que assim, eu deixo um beijo em cada coração e uma boa noite, e que a paz do Cristo esteja com cada um de nós. Graças a Deus. Vamos então à leitura do Evangelho. Vamos ao capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. A leitura hoje é de Mundos Regeneradores, dos itens 16 ao 18. Mas como é muito longo, vamos ler só um trechinho e depois fazer o comentário. Mas é sempre bom pegar para ler, porque a gente sempre recorda alguma coisa importante ou descobre alguma coisa nova. Mundos Regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal. Ela pode caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse de seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos onde a de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhes estava destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca, a palavra amor está escrita sobre todas as fontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se mostrando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. Vamos manter a vibração para o momento do passe.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todas nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe, graças a Deus. Na leitura do Evangelho, Santo Agostinho nos dá uma pequena visão do que é um mundo de regeneração. Pequeno retrato que já nos parece um paraíso, comparado ao que vivemos hoje. Mas não podemos esquecer que a lei é de progresso e que o mundo de regeneração é uma passagem, transição para planetas perfeitos, que deve ser nosso objetivo. Não podemos relaxar e deixar de vigiar nossos atos, pois aquele que chega no mundo de regeneração e não continua na caminhada do bem, pode sim retornar para um planeta de provas e expiações. Utilizando a palavra de Santo Agostinho, que nos diz: nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal neles não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada à noite, à hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, vos perguntai as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Estejamos atentos, caminhando para a evolução moral, observando nossos pensamentos e atos, exercitando o bem e respeitando nossas conquistas, mas sem esquecer de progredir sempre. Como nos ensinou Santo Agostinho e também Jesus, a lei é de progresso e quem não avança, recua. Para que não retornemos e cultivemos expiações que não seriam necessárias, precisamos vigiar nossos comportamentos. Não esqueçamos que Jesus é nosso guia e modelo. Devemos segui-lo. Vamos agora escutar a mensagem do plano espiritual. O homem é engraçado. Ele busca na vida sempre um culpado da sua situação.
Mas ele se esquece que foi ele mesmo que construiu a sua caminhada. Porque o homem, ele só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Deus pode ser justiça, sim, mas acima de tudo é misericórdia e amor. E todos os dias nos oferece oportunidades para que a gente reflita como é que nós estamos nos conduzindo na vida. Será que eu estou fazendo todo o bem que eu posso? Será que eu estou olhando para o meu irmão e tendo compaixão dele? Analisemos as nossas atitudes, porque a doutrina aí está, para reflexão, para que a gente olhe para dentro da gente e possa ver aquilo que se faz necessário modificar. Hoje nós estamos exatamente no lugar que necessitamos, com as pessoas que de alguma forma nós prejudicamos no passado. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade de reconciliação. Então vamos olhar os diferentes, vamos olhar aqueles que não pensam como nós, como irmãos que eles são. E como costuma se dizer, o sol nasce para todos. E Deus não fecha as portas para ninguém. Quando o homem se arrepende, quando o homem se mostra suscetível de se melhorar, tudo vai se chegando até ele, facilitando a sua vida, na compreensão que estamos num mundo de expiações e provas, onde somos espíritos errantes com uma oportunidade de rever e de reconstruir a nossa história de uma forma diferente. Porque no mundo todos sofrem, uns mais, outros menos, e cada um sente a dor de uma forma, porque todos nós somos individualidades e cada um vê a vida de uma forma diferente. Mas Deus tem sim compaixão e o olhar amoroso por todos nós, sabendo que um dia nós iremos melhorar. Mas esse processo tem que ser nosso, de olhar as nossas falhas e procurar trabalhá-las, modificando o nosso jeito de ser, sendo tolerante, sendo benévolo e sendo amoroso com aqueles que se aproximam de nós. E vamos pensar, Jesus aqui esteve e exemplificou tudo aquilo que o homem deve aprender, deve fazer. E ele nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer ao outro aquilo que desejamos para nós, e nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Então vamos seguir os exemplos de Jesus, porque é Ele que nos ensina o caminho que nos leva ao Pai. E se nós queremos ser felizes, nós temos que trabalhar os nossos sentimentos para que a cada dia nós estejamos melhores. E que a paz, a doce e serena paz desse Mestre, envolva a cada um na noite de hoje, para que todos possam retornar aos seus lares, levando essa paz para contagiar a todos aqueles que estão ao seu entorno. E assim, meus irmãos, pensemos em toda a exemplificação de Jesus e façamos a nossa parte.
Que Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de misericórdia, pedimos a sua permissão para encerrar a nossa palestra pública de hoje com o coração muito agradecido pela troca, pela presença, pela harmonia que esse ambiente nos traz e por estarmos aqui reunidos. Que possamos retornar para nossas casas em segurança e estejamos aqui novamente na próxima quinta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus.